Graças a Deus, irmãos. Eu te convido nesse momento a focar no que a gente vai aproveitar de melhor, que é o nosso congresso. E nada que possa estar ocupando nossa mente, como problemas ou qualquer outra coisa que poderia tirar a nossa atenção, seja presente para a gente. Nesse momento nosso foco possa ser o Senhor, que a gente possa aproveitar o melhor de tudo isso aqui. Que bênção ter vocês aqui, viu? É um privilégio receber vocês aqui na igreja, gente. E é um privilégio ter vocês que estão daqui na igreja, gente. Que bênção, viu? Eu convido vocês nesse momento a se colocarem de pé e abrirem a Bíblia junto comigo, lá em Romanos 12, e a gente vai ler o 1 e o 2. Eu vou ler na NA, obrigado, viu? Que bênção. Esse foi o versículo que motivou a gente a projetar tudo isso aqui. Esse congresso, o tema e todo o que vem por trás e o que vai vir nos próximos dias. Que quando a gente lê não seja meras palavras, mas que o Espírito Santo possa trazer sentido para a gente da verdade que está escrita. Amém? Vamos ler em uma só voz? Romanos 12, 2. 12, 1 e 2. Portanto, irmãos, pela misericórdia de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões desse mundo, mas deixem que Deus nos transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar a perfeita vontade de Deus. Para que possam experimentar qual é a boa, perfeita e agradável. Boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu te convido nesse momento a orar, se apresentando diante do Senhor nesse momento. Eu queria que você fizesse uma entrega ao Senhor nesse momento, onde você se achega diante do Senhor, e clama para que hoje não seja só uma sexta-feira, mas que seja um momento especial com Cristo, um renovo, algo que faça verdadeiro sentido e que seja contra tudo aquilo que a gente vive, ou tudo aquilo que a gente já viu, ou tudo aquilo que é presente no nosso coração. Que o Espírito dele possa reacender a chama em nós a partir desses 2 dias e que seja algo diferente para a gente. Nesse momento te convido a fazer uma oração de entrega, que você possa dizer: Deus, eu cheguei, eu não quero voltar para casa do mesmo jeito que eu cheguei. Amém? Possamos nos entregar ao Senhor. Este pobre pecador.
faremos a leitura de todo o capítulo de forma alternada. Para que a gente consiga seguir certo padrão, assim como Eduardo, eu vou ler aqui na NAA, e aí quem tem uma versão diferente pode ler a partir do projetor, certo? Eu irei começar e os irmãos acompanhem, por favor. Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ele é como árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo o que ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os ímpios não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Assim como o Eduardo falou no início, eu faço dele as minhas palavras, eu agradeço bastante a presença de cada um de vocês que separou não só o dia de hoje, como o de amanhã, para estar aqui conosco, adorando a Deus e buscando ser bem-aventurado, não seguindo o conselho de pessoas ímpias, de tantos influencers que tentam nos arrastar para o caminho do mal no mundo de hoje, mas que o nosso maior influenciador seja Cristo e através de sua palavra. E que nesses 2 dias, sei que é pouco tempo, mas que nós possamos, quem ainda não tem, quem já tem, que a gente consiga cada vez mais buscar andar no caminho do Senhor. Peço que o pastor Diogo faça uma oração nesse momento de adoração a Deus, para que possamos juntos seguir adorando na noite de hoje. Graças a Deus, irmãos, vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado, Senhor, porque o Senhor é tão misericordioso para conosco. Pai, não conseguimos expressar, Pai, nossa gratidão ao Senhor, por tão grande amor que o Senhor tem demonstrado sobre nossas vidas, Pai. Tem nos sustentado, tem nos ajudado, tem perdoado os nossos pecados e nos feito cada dia mais do que vencedores em Cristo Jesus. Obrigado, Pai, que esse congresso, Pai, seja dedicado à Tua honra e à Tua glória. O Teu nome, Senhor, seja engrandecido aqui nesse lugar. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus começa a colocar de pé novamente. A gente vai continuar louvando ao Senhor. Deus começa a se alegrar. A gente poderia estar em qualquer outro lugar, mas a primeira Senhor que a gente esteve aqui, que a gente estaria aqui, né? E assim foi da vontade dele. Nós possamos celebrar a graça dele em nossa vida. Deus seja conosco. Tua alegria é a força do meu coração, dono dos meus dias és meu rei, minha porção. Junto a ti é o meu lugar. Tu és minha casa, minha morada, e eu sou teu lar. Se alto o monte, profundo o vale, me lembrarei eu tenho um pastor que nunca falhou. E não há um dia sequer que o Senhor não seja bom. O Senhor é sempre bom e não há um dia sequer que o Senhor não seja bom. Ainda eu pedi no meu seu fruto, mesmo que não haja no meio dos campos, em ti
Possamos ser firmes, que essa música possa ser algo contínuo em nossa vida, possamos sair marcados por ela. As coisas aqui do mundo não servem pra nossa carreira, todas se perdem, se vão com o vento e nos fazem perder muito tempo. As coisas aqui do mundo não devem ser o nosso alvo, pois o que Deus preparou para seus filhos jamais foi visto ou pensado por homens. Despojai-vos do velho homem, que corrompe-se com seus enganos, revestidos de toda a armadura de Deus, enchei-vos o seu espírito, buscai as coisas que são do alto, onde está o Senhor Jesus Cristo, pois morrestes para o mundo e a vossa vida está oculta em Jesus para sempre. Não ameis o galho pouco, ambice a soberba da vida, pois muito em breve esse mundo irá se findar. Só os que estão em Deus vão permanecer. Ameis acima de tudo o único Deus do universo, pois nele não há mudança ou variação, suas promessas todas irá cumprir. Despojai-vos do velho homem, que corrompe-se com seus enganos, revestidos de toda a armadura de Deus, enchei-vos do seu espírito, buscai as coisas que são do alto, onde está o Senhor Jesus Cristo, pois morrestes para o mundo e a vossa vida está oculta em Jesus para sempre. Despojai-vos do velho homem, que corrompe-se com seus enganos, revestidos de toda a armadura de Deus, e enchei-vos o seu espírito, buscai as coisas que são do alto, onde está o Senhor Jesus Cristo,
Convido o pastor Daniel a vir aqui à frente. Convido também os irmãos a se concentrarem para que possamos ouvir da parte dele a palavra de Deus. Boa noite, boa noite. Muito bom estarmos juntos. A gente vai ter um tempo aqui de reflexão. Eu espero que seja um tempo de edificação para todos. Por favor, abra aí no livro de Mateus, o Evangelho de Mateus, capítulo 7, que a gente vai fazer essa leitura aqui, tá bom? A gente vai ler dos versos 24 ao verso 27, tá bom? E vai ser o texto que a gente vai conversar sobre a nossa identidade neste desafio que é nadar contra a corrente, que é a proposta dessa conferência aí de vocês, tá bom? Mateus capítulo 7, versos 24 ao 27, a palavra de Deus diz assim, eu vou ler aqui na ARA, não sei se vocês usam ARA, mas vou ler nessa versão aqui, tá bom? Que diz assim, todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva,
transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Amém. Vamos orar? Pedindo a bênção de Deus e a ajuda do Espírito Santo. Vamos orar. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Pai, por estarmos aqui reunidos nesta noite de sexta-feira, um propósito tão especial, ó Pai. Pedimos a Tua bênção e a Tua graça sobre esse trabalho que será feito neste final de semana, para que seja de muita edificação, de muita comunhão, e que o Senhor nos abençoe, abrindo o nosso entendimento, para que possamos ouvir a Tua voz, entender a Tua palavra, o Teu Evangelho, e firmarmos cada vez mais as nossas raízes, nossa identidade no Senhor, que é a nossa rocha. Que o Senhor assim nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Bom, pessoal, nadar contra a corrente. Essa é a proposta que vocês estão tendo para esse final de semana. Como nós, como cristãos, devemos e podemos nadar contra a corrente. Eu pensei que antes da gente olhar para o texto, seria interessante pensarmos que corrente é essa que nós queremos nadar contra. Ou seja, em que mundo nós vivemos? Quais são os desafios que nós vivemos nesse mundo? E aí, eu vou trazer um conceito sociológico primeiro, tá? Eu não sei se você já ouviu falar sobre ele, mas muitos pensadores da nossa época dizem que nós vivíamos em um mundo VUCA e vivemos em um mundo BANI. Vocês já ouviram falar sobre isso, alguém aqui? Vivíamos em um mundo VUCA e hoje nós vivemos em um mundo chamado de BANI. São duas expressões, duas siglas que têm um significado importante. Diz que as pessoas que viviam mais ou menos até o ano 2000, com todos os desafios, os jovens, adolescentes que viviam até o ano 2000, não é? Viviam em um período pós-guerra, pós-Segunda Guerra Mundial, pós-Guerra Fria, um mundo de muitos desafios naquela época, tá? Muitas incertezas, e que gerou muitos movimentos na sociedade, especialmente movimentos contrários a Deus, contrários ao Evangelho, que trouxeram para a igreja, para os adolescentes e jovens daquela época, desafios de como serem adolescentes e jovens vivendo em um mundo que era chamado de mundo VUCA. O que é VUCA? Vou dizer para você, tá bom? Anota aí essa expressão chamada VUCA, tá? VUCA significa volatilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade. Esse é o mundo chamado de VUCA, tá bom? Ou seja, ele é um mundo que há muita volatilidade, ok? Ou seja, as coisas não são mais lineares, as coisas não acontecem mais, a pessoa não é mais estimulada a arrumar um trabalho e ficar lá trabalhando 40 anos na mesma posição, mas ela precisa estar sempre buscando algo novo. Então, a volatilidade, a incerteza, a complexidade e a ambiguidade, tá? Em português fica VICA, tá? Porque incerteza em inglês começa com U, então por isso que é VUCA, tá? Porque é justamente volatilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade. Este era o mundo das pessoas que viviam até o ano 2000. Na década de 80, 90, este era o desafio de quem era jovem e adolescente nesse período. O que as pessoas têm dito é que após o ano 2000, com o advento especialmente da era digital, a geração millennials, a geração alfa, os nativos digitais, os desafios pós-pandemia e também os desafios de um mundo de inteligência artificial como nós vivemos, em que nós não vivemos mais em um mundo VUCA, mas em um outro mundo. Vocês lembram qual é a palavrinha? Quem lembra? BANI. Qual é a primeira? E qual é a segunda? E qual é a segunda? Muito bem. Então, nós vivemos em um mundo chamado de BANI.
tá? Bunny em português ficaria funny, tá? Funny. Mas vamos usar a expressão que é mais conhecida no mundo aí da filosofia. O que é este mundo chamado de Bunny? Deixa eu explicar para você o que é isso. Bunny é um mundo frágil, ansioso, não linear e incompreensível. Faz sentido para você? Ele é um mundo frágil, ele é um mundo ansioso, não linear e ele é incompreensível. Você diz, está muito parecido, não está? Eu vou mostrar para você que não está. É funny porque é frágil primeiro, né? Frágil em inglês é brittle, então é com B, por isso que é bunny, tá? Então é frágil, depois ansioso, não linear e incompreensível. Deixa eu explicar para todo mundo ficar no mesmo local, né? Ninguém ficar viajando aí na maionese. Veja só, quando a gente fala frágil, a gente está pensando em um grupo de jovens e adolescentes que, por exemplo, quando sofre algum tipo de cancelamento nas redes sociais, pensa em tirar a vida. Você já ouviu algum caso assim ou não? Eu estou falando besteira aqui. Ou, como aconteceu alguns anos atrás, um jovem que marcou errado o gabarito no vestibular seriado da UPE e tirou a vida. Atentou contra a vida, aqui em Recife. Então, a gente está falando em um mundo de adolescentes e jovens frágeis. Essa semana, como eu estou aqui, né, em outra igreja, eu tive um gabinete pastoral com 2 jovens, e aí a gente conversando sobre uma determinada situação, envolvia uma moça, e aí conversou, os caras falaram. Aí eu disse para eles assim, imagine se eu filmasse vocês falando isso e você assistir daqui a 10 anos isso. Como é que você se sentiria? Aí ele ficou olhando assim para mim, eu disse, por quê? Daqui a 10 anos você olharia para essa situação e ficaria assim, não, porque eu gostava de fulana e ele também gostava de fulana, e aí ele passou na minha frente e pegou o meu carrinho e ficou brincando com o meu carrinho e ficou se fazendo de desentendido. Um mundo frágil, as pessoas se ressentem muito facilmente com as coisas. É um mundo frágil o que nós vivemos. É um mundo também chamado de ansioso. A ansiedade é um dos grandes males do século, não é? Só que quando eu era adolescente jovem, né, quando eu era adolescente, Diogo já era adulto, mas quando eu era adolescente jovem, eu ouvia muito falar de pessoas adultas que estavam com problema de depressão, com problema de ansiedade, eu ouvia falar sobre isso. Hoje, que eu estou adulto, eu escuto falar de muitas crianças que estão com problemas de ansiedade e depressão. Crianças de 5 anos, 6 anos, 7 anos, como eu trabalho com escola já há bastante tempo, então é muito comum ouvir a respeito disso. Vivemos em um mundo ansioso, e nesse mundo ansioso, as pessoas vivem com uma determinada sigla, não é? Que é chamada de FOMO. Você já ouviu falar nisso? Estou trazendo aqui umas coisas bem assim, né? Mas aprenda aí, veja, vamos lá. FOMO significa Fear of Missing Out, que significa o quê? Medo de ficar de fora. Hoje eu estava na escola que eu trabalho e alguém falou, pastor, você está com FOMO, né? Aí eu li assim e disse, rapaz, parece que ela leu o meu estudo. Por causa de uma situação lá, brincando, né? Então, as pessoas vivem assim hoje, com medo de repente, alguém na igreja fazer um grupo de WhatsApp e não incluir você. Já pensou? Como recentemente, aí você disse, isso é problema de gente boba, né? Mas recentemente eu encontrei com um grupo de pessoas adultos, que foram para uma apresentação cultural e esqueceram de convidar o amigo. E o amigo estava lá, chateado da vida porque não chamaram ele para ir para o negócio, né? Então a gente vive com isso, ansioso com as situações que existem no nosso mundo. O medo de estar perdendo alguma coisa, de não estar sempre online.
e está perdendo alguma coisa que as pessoas estão fazendo. O medo do amanhã, o que é que vai acontecer comigo amanhã, o que é que vai ser da minha vida. A ansiedade é um grande problema hoje no meio da juventude e das crianças também. O mundo que nós vivemos, ele é chamado de mundo Bunny, porque ele é não linear. O que significa não linear? Significa, por exemplo, para deixar uma coisa mais palpável aqui para a gente, um mundo em que os nossos esforços não garantem um bom resultado. A vida não é mais tão simples como antigamente era, um pouco mais simples. Hoje as coisas são um pouco mais complexas, não é? Os nossos esforços com estudo e trabalho não garantem uma segurança para ninguém. Porque antigamente as pessoas estavam muito felizes e contentes em saber que o pai e a mãe tinham um ofício e que quando elas crescessem iam fazer aquele mesmo ofício e viveriam naquele ofício até a morte, e o filho do filho do filho, e isso estava tudo bem. Hoje em dia as coisas são diferentes. Nós vivemos em um mundo chamado de não linear, ou seja, não dá para saber se, porque eu estudo muito, eu vou me dar bem. Não dá para saber, não é? Até porque hoje eu estava na escola e uma professora disse que estudou com o cara da página Brega Bregoso. Aí eu disse, Brega Bregoso? Brega já conhece, né? Balança a cabeça para não se entregar. Aí o cara, Brega Bregoso. Aí eu disse, mas rapaz, o cara estudava comigo, só tirava 0, só usava droga, era loucura a vida do cara, maior doideira. E aí o cara tá aí podre de rico porque é blogueiro de uma página, o outro que é MC, o outro que é DJ, que nunca estudou, que nunca viveu uma vida moral, ética, de virtudes, de beleza, de verdade, nada disso, e de repente está vivendo aí na alta da sociedade. É um mundo não linear. E aí a pessoa que está estudando bastante, se esforçando, não é? E está todo dia matando um leão para sobreviver e sustentar a sua família. Então, esse é o mundo que nós vivemos e que dá medo em muitas crianças e adolescentes. Também é chamado de um mundo chamado de incompreensível. Ora, antigamente, o mundo que nós vivíamos, ele era chamado de incerto. Havia muitas incertezas. Incerteza é diferente de incompreensível, certo? Quando nós estamos com incerteza de alguma coisa, é porque a gente não sabe o que vai acontecer, e isso traz medo para a gente. Mas quando a gente diz assim, não dá para compreender o mundo que nós vivemos, é bem diferente. A coisa, ela se aprofundou em um nível mais profundo de loucura e de ausência de Deus e dos padrões da palavra de Deus. Este é o mundo que você vive, é o mundo que nós vivemos, um mundo que é frágil, ansioso, não linear e incompreensível. Agora, não quer dizer que isso está lá fora. Esse é o mundo que batalha lá dentro do nosso coração. Nós lutamos hoje contra isso. Talvez alguns de vocês, ou a mim também, lutam um pouco mais com uma coisa, o outro com outra coisa, mas nós lutamos com esse tipo de coisa hoje. Lutamos com a fragilidade, com a ansiedade, com a não linearidade do mundo e com esta loucura que é não conseguir compreender o mundo que eu vivo. Como é que você vai nadar contra a corrente se você nem sabe que corrente é essa que você está nadando contra? Você nem sabe que mundo é esse que nós estamos vivendo hoje e quais são os desafios que nós temos para viver neste mundo louco enquanto cristãos. O Senhor Jesus Cristo, quando nos trouxe o Sermão do Monte, ele nos falou bastante a respeito de como nós deveríamos viver no mundo. O Sermão do Monte é baseado na lei do Senhor, nos 10 mandamentos. O Senhor Jesus, quando ele prega o Sermão do Monte, ele está falando com os discípulos qual seria a vida que eles deveriam ter neste mundo, a ética,
qual é a ética cristã no mundo. É por isso que ele começa o Sermão do Monte falando sobre as bem-aventuranças, quando ele diz: bem-aventurado o pobre de espírito, o humilde de espírito, porque dele é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados aqueles que por minha causa forem perseguidos e ultrajados neste mundo, porque deles também é o reino dos céus. Foi no Sermão do Monte que o Senhor Jesus também falou que nós deveríamos ser sal nesta terra e luz neste mundo. Foi isso que o Senhor Jesus falou, e ele ainda disse assim no verso de número 16 do capítulo 5, ele disse assim: para que o mundo, vendo as suas boas obras, possa glorificar a Deus. Para que as pessoas ao nosso redor, neste mundo frágil, incerto, não linear e ansioso que nós vivemos, vendo a nossa vida, o nosso modo de viver, possa glorificar a Deus, vendo as boas obras. Foi no Sermão do Monte que o Senhor Jesus pegou alguns mandamentos de forma muito clara e destrinchou para nós, como: não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não adulterarás. Quando ele diz para a gente que o significado daqueles mandamentos era muito mais do que somente uma coisa exterior. Não é só um comportamento legal e cristão. Não é só viver de aparências para que as pessoas achem que você é crente. Mas ele diz: precisa ser de todo o nosso coração, para que a nossa justiça seja maior e mais profunda do que a dos religiosos deste mundo, e na época de Jesus eram chamados de fariseus. Foi no Sermão do Monte também que o Senhor Jesus falou que nós não devemos viver a vida escrava do dinheiro. Não devemos viver assim. Não é o dinheiro que move a gente, não é o dinheiro que me move para estudar, para trabalhar e para ter bons relacionamentos. Por isso que ele disse no capítulo 6, nos versos de número 19 até o final do capítulo ali, falando sobre isso. E é justamente na parte do Sermão do Monte que o Senhor Jesus fala sobre ansiedade. Você lembra disso? Mateus capítulo 6, nos versos 19, o Senhor diz: não ajunteis para vós tesouros nesta terra, onde a traça e a ferrugem corrói, mas ajuntem para vocês tesouro nos céus, onde nem traça nem ferrugem corrói, onde o ladrão não pode ir lá escavar e não pode roubar, porque não dá para servir a dois senhores, ou nós agradamos a um e desagradamos ao outro, ou vice-versa. Não há como você se curvar diante de Deus e ao mesmo tempo diante das riquezas. O Senhor Jesus estava ensinando sobre a maneira como nós que somos discípulos dele devemos viver neste mundo. E aí ele diz no verso de número 25: não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que é vez de comer ou quanto ao que é vez de vestir. Ansiedade. Mateus capítulo 6, dos versos aí 19, não é, mas o 25 até o finalzinho aí, o 34, é um texto muito especial que fala sobre ansiedade. O Senhor diz assim: olhem para os lírios do campo, olhem para as aves dos céus. Eles não fizeram nada para ter toda essa beleza, eles não fizeram nada para ter toda essa comida, mas o nosso Pai Celeste é que tem guardado. Ele diz: nem Salomão se vestiu como os lírios do campo. O Senhor Jesus diz também assim: não vivam preocupados com essas coisas, não entregue o seu coração às preocupações deste mundo. Ou seja, não entregue o seu coração às preocupações deste mundo que é frágil, ansioso, não linear e incompreensível.
Não entregue o seu coração a isso. Pelo contrário, vivam uma vida na qual o reino de Deus é prioridade para vocês. E Jesus diz assim: quem vive dessa forma é quem não é crente. Quem se preocupa com isso dessa forma é quem não conhece a Deus, é quem não é crente. Vocês não, vocês são meus discípulos, vocês são cuidados pelo Pai Celestial. Então, buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Não vivam preocupados com o dia de amanhã, basta cada dia o seu próprio mal. Ora, Jesus no Sermão do Monte está falando sobre essa ética do cristão neste mundo, como nós cristãos devemos viver uma vida agradável a Deus no mundo que jaz no maligno, no mundo que não leva Deus a sério, que não considera a lei de Deus como perfeita para a nossa vida. Nós temos um outro estilo de vida para viver neste mundo, a favor de Deus, contra as correntezas deste mundo, mas a favor daquilo que Deus planejou para que nós pudéssemos viver. No capítulo 7, o texto que a gente leu aqui, ele também vem de uma sequência bem interessante, porque o texto do capítulo 7 nos fala, anterior ao que lemos, não é? Sobre dois caminhos, duas estradas. E ele diz: entrem pela porta estreita, porque largo e espaçoso é o caminho, ele é fácil, ele é rápido, ele é considerado, muito tranquilo e leve, mas ele vai levar você para a perdição. Mas entrem, ao invés de entrarem pela porta larga, espaçosa, aquela que todo mundo está indo, todo mundo está chamando, todo mundo diz que é normal, todo mundo diz que você é que é abestalhado porque não faz isso ou aquilo outro. Então ele diz: não vai por esse caminho, não entra nessa porta, que ela é espaçosa, ela é bastante atrativa, ela é super colorida, ela tem muito atrativo para você entrar nela. Não entra nela, porque aquilo é só aparência. Quem vive neste mundo sem Deus, preste muita atenção no que eu vou dizer agora. Quem vive neste mundo sem Deus não tem como viver diferente do que uma vida frágil, ansiosa, não linear e incompreensível. Não tem como viver diferente deste padrão. Quem vive neste mundo sem Deus, porque a porta é larga e espaçosa, mas conduz para a perdição. É por isso que o Senhor, ele diz assim: entrem pela porta que é estreita, porque a porta estreita, ela é mais difícil, o caminho é mais difícil, mas você vai perseverar nela, porque o final dela é a vida eterna. Aí, neste momento em que o Senhor Jesus está terminando o Sermão do Monte, ele fala como se estivesse aqui falando uma parábola para a gente. Aqui é uma espécie de parábola. Por que uma parábola? Porque ele usa uma analogia, uma imagem, a imagem de uma casa, certo? A imagem de uma casa sendo construída. Então ele diz assim: todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica é semelhante a. E também ele diz: todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica é semelhante a. Então ele faz aqui uma analogia, uma metáfora. Ele vai contar uma história. A história é uma casa que foi edificada sobre a rocha, uma outra casa que foi edificada sobre a areia. A casa que foi edificada sobre a rocha, ela é aparentemente igual a que foi edificada sobre a areia. E outra coisa, a casa que foi edificada sobre a rocha, ela sofre as mesmas coisas da casa que foi edificada sobre a areia. O que é que ela sofre? Ventos, chuvas, tempestade, terremoto, tudo que acontece com uma casa vai acontecer com outra.
O que acontece com as pessoas deste mundo vai acontecer com você também. As tentações, as lutas e as dificuldades. Ninguém aqui é imune a isso. Nós vivemos em um mundo pane, um mundo frágil e ansioso. Então, essas duas casas, elas são parecidas, elas sofrem a mesma coisa, mas ela tem uma diferença. Qual é a diferença? A base, ou também chamado de o fundamento. É diferente. A base ou o fundamento é completamente diferente. Naquela época, quando iam construir casa, e é interessante isso, porque quando eu li esse texto, antigamente, eu pensava que ele estava falando de uma casa que foi edificada em cima de uma pedra. E eu ficava pensando, meu Deus, como é que uma casa em cima de uma pedra está segura? Para mim, a casa está mais segura se ela estiver em cima de um terreno plano do que em cima de uma pedra. Não é à toa que a gente tem em Recife, quando chove, desabamentos, não é? Deslizamentos e tudo mais. Então eu ficava, rapaz, como é que uma casa sobre a rocha e a outra sobre a areia? Uma coisa meio estranha, né? Só que Jesus está se utilizando da engenharia da época para contar para a gente algo importante, que até hoje também é utilizado de outra forma, mas com a mesma lógica. Ora, quando a turma vai construir uma casa, ou quando a turma vai construir um prédio, a primeira coisa que se faz é o quê? A primeira coisa que se faz? Alicerce, o fundamento. Vai bater estaca, vai cavar buraco. É a primeira coisa. Se você quer comprar uma casa e visita ela quando estão batendo a estaca lá, com um buraco e fazendo fundamento, você não vai querer comprar aquela casa porque ela não vai ter nenhum atrativo para você. Você quer ver a casa pronta, bonitinha, mas quando está lá batendo estaca, com um buracão lá, a turma colocando os alicerces, concreto e tudo mais, você, isso aí eu não quero comprar não, está muito feia essa casa. Fora o barulho que faz e a poeira com os vizinhos. Então, Jesus está usando dessa imagem. Só que naquela época era o seguinte: naquela época, o engenheiro que iria construir uma casa, o mestre de obras que iria construir uma casa, ele cavava, às vezes, alguns comentaristas dizem, 40 metros abaixo do chão, até encontrar uma rocha. Quando encontrava uma rocha, não tinha concreto como hoje, as tecnologias, quando ele encontrava uma rocha, ele firmava aquele alicerce naquela rocha e poderia construir a casa, porque ela tinha um firme fundamento. Agora, quando você olha para a casa, pensa numa casa bem bonita, você vê o fundamento, você vê o quê? Só o exterior, não é? A gente não vê o fundamento, certo? Mas ela está lá, ó. Agora, quando o mestre de obras era um pouco preguiçoso, o que ele fazia? Ele cavava um pouquinho, colocava o fundamento solto na areia e construía a casa. Quando é que você vai saber se a casa está construída sobre a rocha ou somente na areia? Quando? Quando vier a tempestade. Enquanto não vier a tempestade, você está vivendo lá na sua casa assim, ó, tranquilamente. Comprou a casa, financiou, está feliz da vida, está morando lá e não sabe se a casa está fundamentada sobre a areia ou se a casa está fundamentada sobre a rocha. Esta é a ideia que o Senhor Jesus Cristo usa para falar sobre a nossa identidade em Cristo. Então, quando ele pensa nessa imagem, há uma mensagem a ser transmitida. Por exemplo, escolha bons fundamentos para a sua vida. Este é o nosso primeiro ponto da exposição, do desenvolvimento da ideia desse texto. Escolha bons fundamentos para a sua vida. Porque se você for viver uma vida cristã apenas superficialmente, apenas na areia, sem fundamentos, sem alicerces,
quando vier a dificuldade, a tempestade, o perigo é a casa cair. É você perder a sua fé, a sua esperança e o seu amor por Deus e pelo próximo. Porque vem a tempestade, veja só, a tempestade e a luta, ela vem para todo mundo. Então, quando o Senhor Jesus está falando sobre isso, Ele nos ensina sobre escolhermos boas raízes para vivermos uma vida cristã profunda. E uma vida cristã profunda não é uma vida de aparências. Uma vida cristã profunda não é uma vida de apenas comportamentos cristãos. Uma vida cristã profunda, ela vai significar para nós lermos a palavra de Deus, conhecermos a doutrina de Cristo, orarmos ao Senhor, buscarmos a santidade de Deus, servirmos ao Senhor com alegria, aprofundarmos-nos cada vez mais na doutrina da palavra de Deus para termos resposta diante deste mundo ansioso e frágil a respeito da nossa fé. Nós não apenas sabemos o que eles estão perguntando, mas termos boas respostas para sermos neste mundo luz e neste mundo sal, e não sermos neste mundo igual a todo mundo. Porque não se assuste, há muitos cristãos hoje que estão na igreja, sentam para o culto, eles levantam a mão no louvor, eles fecham os olhos na hora da oração, eles fazem até assim na bênção apostólica para receber mas estão pensando como um descrente, pensam na vida como se não conhecessem a Deus, não tem cosmovisão bíblica, ou seja, não tem uma visão de mundo fundamentada na palavra de Deus. Sabe o que acontece? Quando você não tem um bom fundamento, uma visão de mundo alicerçada na palavra de Deus, você não vai ter força para lutar contra as correntes. Vai ter não, de jeito nenhum. Na verdade, essa é uma imagem até caótica, não é? Nadar contra a corrente não é fácil, tá? E tem gente que pode até saber nadar muito bem, mas no mar, contra grandes correntezas, não consegue. Mas num exemplo assim muito simples e prático, quando você está no mar, por exemplo, leva um caldo de uma onda grande, ou tá a correnteza puxando você está tentando nadar, se você sabe nadar direitinho, você vai ver que você faz força e não sai do canto, não é? Então, o Senhor Jesus Cristo, quando Ele nos traz essa mensagem aqui, Ele está alertando os discípulos para que eles tenham uma casa com bom fundamento, para que eles sejam fortes em um mundo frágil. Porque quando vier a correnteza, você vai precisar ter mais força para nadar e sair das lutas e das dificuldades. Senão você vai sucumbir, você vai afundar, você vai perder a sua fé. E preste atenção, porque é comum que nós tenhamos nas igrejas por aí, afora, isso não é uma coisa incomum, é uma coisa muito comum, jovens e adolescentes que participam da vida da igreja, mas eles têm a sua cabeça totalmente formada pelos valores deste mundo, na escola, na universidade, na Netflix e nas músicas que escutam no Spotify. Tem a cabeça formada por valores deste mundo e não tem a mente e o coração formados com o bom fundamento da doutrina de Cristo que está na palavra de Deus e que também é resumida para a gente. Por isso que na igreja presbiteriana, e vocês também têm isso aqui, a gente estuda os catecismos de Westminster, porque eles nos ajudam a entendermos a doutrina da palavra de Deus, a termos bons fundamentos e boas respostas para os desafios deste mundo, respostas prontas e práticas na nossa mente. Porque nós decoramos. Você sabe o que é decorar? Quem sabe aqui o que é decorar? O que é decorar? Oi? Não esquecer, é uma definição, tá?
tá certo, não tá errado não, tá? Decorar é não esquecer. Quem mais? Memorizar. Não é guardar na memória, tá certo, não tá errado não. Tem mais alguma? Decorar. Vem do latim, que significa colocar no coração. Colocar no coração. Decorar. Memorizar. Guardar no coração. Por isso que o salmista diz o quê? Guardo no coração a tua palavra para o quê? Não pecar contra ti. Ora, segunda coisa que a gente aprende nesse texto aqui, que eu quero dizer para você. A sua identidade, ela vai ser posta em xeque em algum momento, ou melhor, em alguns momentos da sua vida, tá? Olha só, Jesus falando sobre esse exemplo, eu já disse isso para vocês, nós temos duas casas iguais, só que elas têm fundamentos diferentes. Uma está fundamentada na rocha, outra não tem fundamento. Agora, as duas têm algo em comum. O que elas têm em comum? Chuvas, rios caudalosos transbordando, ventos soprando e dando com ímpeto contra aquela casa. Isso as duas vão passar. O que significa dizer é que a nossa identidade, ela vai ser posta em xeque cedo ou tarde, e não só uma vez, muitas vezes. Durante a nossa caminhada de 40 anos pelo deserto desta vida, a nossa identidade será posta em xeque muitas e muitas vezes. Algumas coisas que são mais comuns na fase de vocês, quais são elas? Críticas, bullying, não é? Quando pessoas estão maltratando a gente, expectativas dos seus pais a respeito de você, da sua profissão. Aí você entrou no ensino médio e já estão perguntando, e aí, vai fazer o quê? No vestibular? Aonde? Dá dinheiro isso aí? Né? Tem certeza? Não é fácil não. Né? Expectativas dos pais, pressão para pertencer a um grupo, aquela história do FOMO, né? O medo de ficar fora. Então aquela pressão para que você não fique de fora, que talvez vá mexer com a sua ética cristã, e você vai ser pressionado a abrir mão do evangelho para nadar de acordo com a corrente e não contra mais. Vai perdendo força, o fundamento não está bem colocado, você vai perdendo força e quando vê, a correnteza pode lhe arrastar. São pressões externas que existem nesse mundo. Ora, a casa tem rios que transbordam, tem chuva e tem vento. É claro que aqui é uma analogia. Jesus não está dizendo assim, toma cuidado com a chuva para não ficar resfriado. Não tem a ver com isso. Mas são lutas e pressões que nós vamos viver aqui neste mundo. Externas, mas há também internas. Quais são as internas? Emoções. As emoções que elas têm uma variedade muito grande, uma volatilidade muito grande, especialmente na adolescência e na juventude, e alguns jovens que não insistem em não deixar de serem adolescentes, também tem isso, né? Não sei, assim, às vezes eu vejo isso na igreja, lá dá vontade de dar umas tapas, mas o jovem que não quer deixar de ser adolescente, né? Ele quer viver com a cabeça de um adolescente. Pior é quando você encontra um cara de 40 anos que quer continuar sendo um adolescente. Isso é chamado na sociologia de síndrome de Peter Pan, adolescência, né? Então, é muito comum esse tipo de coisa hoje em dia também. Agora, você tem pressões internas, a ansiedade que gera aquele medo. A gente não sabe o que vai ser o dia de amanhã e fica paralisado, não consegue dar um passo à frente. Alguns que têm também entregue o seu coração à tristeza profunda, depressão, que sentem um peso muito grande porque acham que nunca são bons o suficiente.
porque vivem olhando a vida pelo Instagram e TikTok das pessoas e acham que a vida boa é ter sucesso, fama, poder, engajamento, seguidores. Então você se sente sempre fracassado. Poxa, estou sempre deixado para trás daquele filme, eu sou sempre esquecido, eu nunca vou me dar bem na vida, nunca vou ser bom em nada que eu faço. Como se nós tivéssemos que brilhar em tudo que a gente faz. São pressões internas que nós vivemos. Há outras também que têm a ver com a cultura. Nós vivemos em uma sociedade cada vez mais contrária à palavra de Deus. Há muitas ideologias fortemente contrárias à palavra de Deus que batalham na nossa mente contra o Evangelho e contra a palavra de Deus. Muitos ismos, como o materialismo, como o feminismo, como o hedonismo, como o narcisismo, muitos e muitos ismos que nós temos hoje em dia, ideologias totalmente contrárias à palavra de Deus. É tanto que às vezes você encontra um cristão e começa a aliviar as coisas. Mas isso não é pecado, não é tão assim, né? Pode ser dessa forma. Hoje em dia tem cristãos que defendem, por exemplo, que sentimento homoafetivo não é pecado. Sabia disso? Tem gente hoje defendendo isso. Pecado é a prática, não é os cristãos no mundo, escrevendo livro e dando palestra, dizendo isso. O sentimento homoafetivo não é pecado, pecado é a prática. Veja como as ideologias elas conseguem muitas vezes minar até os fundamentos firmes. Um processo de erosão cultural, uma loucura. Porque quando as correntes deste mundo, elas começam a querer desfazer, destruir os bons fundamentos do nosso cristianismo, da revelação de Deus e da palavra de Deus. Veja, é até interessante essa expressão, né? Sopraram os ventos. Porque hoje nós vivemos uma era em que há muitos ventos também. As coisas elas mudam muito rapidamente. A moda, por exemplo, ela muda muito rapidamente. A forma como se vestir é um bom exemplo disso. Cristãos que vão vivendo a vida de acordo com os modismos. E alguns querem adequar até mesmo a igreja aos modismos que existem nesse mundo. E esses modismos eles vêm, daqui a pouco passa, ninguém está falando mais. Então são ventos, são tempestades, são muitas vezes terremotos, são lutas, são dificuldades, rios caudalosos, e a gente está vivendo neste mundo. Você e eu teremos sempre nessa vida momentos em que a nossa identidade será posta em xeque, e se a casa não estiver firme sobre a rocha, é capaz dela cair, como caiu a casa qual foi a casa que caiu? Quantos porquinhos? Dos 2 porquinhos, que a do terceiro não caiu. Não é não? Como caiu a casa dos 2 porquinhos. Uma hora pode ser que a casa caia. Ora, quando eu olho para trás assim, na minha vida cristã já há 26 anos, eu conheço muita gente, que não caminha, Diogo também, que não caminha mais conosco. Muita gente. Por quê? Porque sucumbiram, afundaram com os ventos, com as tempestades, não aguentaram as correntezas do rio. Os rios transbordaram e eles não aguentaram as pressões e afundaram na fé. Então o Senhor Jesus está dando esse alerta para a gente. Uma boa identidade, ela precisa ter um bom fundamento para que quando ela for posta em xeque, ela resista, ela tenha resiliência e resista quando for posta em xeque. A terceira parte que eu gostaria de falar, e agora de uma forma até mais
prática mesmo é: firme a sua casa na rocha. Essa é a mensagem do texto. Não firme a sua casa na areia, na superficialidade da vida cristã, mas firme a sua casa na rocha. A Bíblia, ela tem muitos textos que falam sobre rocha. No Antigo Testamento nós temos muitos salmos que dizem que Deus, Ele é a nossa rocha, Ele é o firme fundamento. No Novo Testamento nós temos alguns textos que falam de Jesus Cristo como sendo a pedra angular. Você sabe o que é a pedra angular? Justamente aquela rocha que, quando a casa fazia o alicerce, encontrava ela para que ela ficasse segura. Uma rocha angular, uma pedra principal. Jesus Cristo é chamado de pedra angular. E nós que estamos em Cristo somos chamados de pedrinhas vivas. Pedras vivas no edifício de Deus, que tem como fundamento a Cristo. Então, quando o Senhor Jesus está nos ensinando sobre esse texto aqui, Ele está nos dizendo de uma forma muito clara: firme a sua vida na rocha. E como é que nós firmamos a nossa vida na rocha? Ouvindo e praticando a palavra de Deus. Ouvindo, tendo ouvidos para ouvir e aprender, tendo um coração aprendiz de discípulo e colocando em prática a palavra de Deus. Todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica será semelhante a um homem que edificou a sua casa sobre a rocha, e vieram as chuvas, transbordaram os rios, sopraram os ventos contra ela, e ela não caiu. Então ele diz aqui: firme a sua vida na rocha. Ora, firmar a vida na rocha não quer dizer que você obedecer a Deus, você vai para o céu porque você obedece a Deus, você merece a salvação. Não quer dizer isso, mas diz respeito a uma obediência por gratidão a Deus. Tendo em vista tudo que Ele fez por mim, Ele me fez nova criatura, eu fui adotado pelo Senhor, eu tenho uma vida nova para viver aqui, um estilo de vida diferente para viver aqui nesse mundo. Então Ele diz: firme a sua vida na rocha, para que você não seja comparado àquele homem que diz na Bíblia, no texto de Tiago, capítulo 1. Você conhece esse texto? Tiago, capítulo 1. Abra, por favor, aí para a gente ler. Ele nos fala sobre um homem que ele não pratica a palavra de Deus. O que acontece com ele? Por favor, aí, verso 19, mais ou menos. Ele diz assim, ó: Tiago, capítulo 1, irmão do Senhor Jesus, a partir do verso de número 19, mas eu vou ler aqui do verso 22, melhor, tá? Tiago, capítulo 1, versículo de número 22, ele diz assim, ó: tornai-vos, pois, praticantes da palavra de Deus, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Vocês podem ler o 23? Vocês? Porque... pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Vocês? 25. Veja só, Tiago, ele nos diz assim, ó: tornem-se praticantes e não somente ouvintes da palavra de Deus, porque se vocês forem ouvintes e não praticantes, vocês estão se enganando. Beleza aí? Vocês estão se enganando se forem apenas ouvintes e não praticantes da palavra de Deus. Aí ele diz, por quê? Porque aquele que ouve e não pratica é semelhante a alguém
semelhante a quem? Vocês já ouviram falar na mitologia grega de um cara chamado Narciso? Já? Narciso, na mitologia grega, ele era o cara que ficava olhando o seu rosto no rio, certo? Sem parar e admirando a sua própria beleza. Era Narciso. Naquela época não havia espelho. Eu estou aqui falando com vocês, estão me vendo ali no espelho. A porta espelhada. Não tinha esse espelhinho que você tem em casa, assim, com uma luzinha em cima para fazer sua maquiagem, as meninas, né? Não tinha esse negócio, não. Então, Narciso, Tiago está dizendo assim, ó: não seja você cristão como Narciso, que fica olhando o seu rosto no espelho e não pode tirar o rosto do espelho porque logo se esquece da sua identidade, daquilo que você é. Então Tiago, quando ele nos fala sobre esse texto, ele está dizendo assim: aquele que ouve e não pratica é igual a Narciso, que não sabe qual é a sua identidade. Ele logo esquece, ele é levado por qualquer vento de doutrina. Ele é Maria, vai com as outras. Ele é levado por qualquer vento, qualquer grupo, certo? Com medo de ficar fora, ele é levado pela correnteza rapidamente. Então Tiago, ele faz esse alerta: não vivam como quem é apenas ouvinte, mas pratiquem a palavra de Deus, coloquem em prática a palavra de Deus, firmem a vida de vocês na rocha, porque quem firma a sua vida na rocha, ouvindo e praticando a palavra de Deus, será bem-aventurado no que realizar. Lembra disso? Bem-aventurado, Sermão do Monte. Será contente e feliz no que realizar. Por quê? Porque o que define a sua vida não é aquilo que você vai realizar neste mundo, mas aquilo que Cristo realizou por você nesta terra. É por isso que você será bem-aventurado no que realizar, porque o que define a sua identidade não é o que você construir. Tudo que nós construirmos neste mundo pode não passar de um castelo de areia na beira do mar. Não é o que você fizer, não é o que você realizar, mas você será bem-aventurado neste mundo. Por quê? Porque o seu coração, a sua identidade está firmada na rocha que é Cristo, e Ele não muda. Cristo não muda. A nossa identidade em Cristo não muda. Ela se aprofunda, mas ela não muda. Ela não é frágil, ela não é não linear, ela não é ansiosa, ela não é incompreendida. A nossa identidade em Cristo, ela é firme neste mundo que nós vivemos. Veja, no ano de 2005, um novelista norte-americano chamado David Foster Wallace, ele deu um discurso numa universidade. Ele não era cristão e vivia profundas crises existenciais, este homem. E ele, neste discurso, no Kenyon College, ele disse exatamente assim, preste bem atenção. Ele falou assim: qualquer coisa que você adorar vai te comer vivo. Qualquer coisa que você adorar vai te comer vivo. Aí ele diz: se você adorar o dinheiro e as coisas, e se estas coisas são onde você coloca o verdadeiro significado da sua vida, então você nunca sentirá que tem o suficiente para viver. Certo? O que você adorar vai te comer vivo. Aí ele diz: se você adora o corpo, a beleza e a atração sexual, e você, o que vai acontecer? Se sentirá sempre feio. E quando o tempo e a idade começarem a impactá-lo, você morrerá 1 milhão de vezes antes das pessoas finalmente chorarem pela sua perda. Se você adora o corpo, a atração sexual, a beleza estética apenas, você nunca ficará feliz consigo mesmo.
e vai morrer muitas vezes antes de morrer de verdade. Aí ele diz: se você adorar o poder, você acabará se sentindo sempre fraco e com medo. É assim que as pessoas vivem. As pessoas que buscam o poder neste mundo, elas vivem sempre com medo e inseguras. Sempre. Então, ele diz: e você precisará de cada vez mais e mais poder para embebedar, entorpecer o seu próprio medo. Se você adorar o seu intelecto, ou seja, a sua inteligência, a sua vida acadêmica e intelectual, for o Deus da sua vida, ele diz, você acabará se sentindo sempre uma fraude que está prestes a ser descoberta. O que o David Foster ele fala neste discurso na universidade é muito real. Ele diz, é uma configuração padrão na mente e no coração de todas as pessoas que adoram a si mesmos ao invés de adorarem a Deus. E todas as pessoas que adoram a si mesmas, elas têm a sua casa edificada sobre a areia e não sobre a rocha. Por isso ele diz aqui, se você adora o dinheiro, você nunca ficará satisfeito. Se você adora a beleza, você ficará sempre escravo do espelho. Lembra de Narciso? Tem que olhar aí, esqueceu, olha de novo, esqueceu. E digo mais, você ficará sempre escravo dos filtros da IA, lá no Instagram, no TikTok, os filtros, porque a sua beleza. Uma vez eu falei com uma pessoa, eu ia falar com uma pessoa no WhatsApp, aí eu vi uma imagem e disse, puxa, mudou de número. Aí falei com um pastor amigo, ele disse, fulaninha mudou de número, foi? Aí ele disse, não, é ela mesma, só que agora com IA. Aí uma pessoa de 50 anos, parecia que tinha 20, aí eu disse, rapaz, tá diferente aqui, né? Aí ele não pode falar que é ela mesma. Eu disse, não, tudo bem, não vou comentar, né? Então, você adora a beleza, você ficará sempre escravo do que as pessoas pensam a seu respeito. Se você adora a aprovação das pessoas, você ficará sempre com medo e inseguro. Se você adora o poder e o sucesso, você nunca vai ter descanso, porque nunca vai estar pleno o suficiente. Tem sempre que ter algo mais. A sanguessuga tem 2 filhas, dá e dá. Dizem provérbios, tá? 2 filhas a sanguessuga tem. Ela nunca está satisfeita e plena. Sempre ela quer alguma coisa a mais. Ou seja, quando nós colocamos a nossa identidade em qualquer outra coisa que não seja Cristo, qualquer outra coisa vai te comer vivo, vai destruir a sua mente, o seu coração, a sua vida e talvez até a sua família. É uma realidade, porque vem as chuvas, os rios transbordam e os ventos são fortíssimos. Somente em Cristo nós devemos firmar a nossa vida. Somente Cristo é suficiente para ser uma rocha que não muda. Somente nele nós devemos colocar a nossa fé. Nós devemos adorar somente a Cristo. Sabe o que acontece? É que se você tem a sua identidade em Cristo, vivendo em um mundo desafiado a nadar contra as correntes, como nós aprendemos hoje, escolhendo bons fundamentos para a sua vida, sabendo, ciente de que a nossa identidade ela estará sempre em xeque neste mundo, e também firmando a nossa vida na rocha, nós viveremos em um mundo bunny, mas nós não precisamos ter a nossa identidade associada à fragilidade, à ansiedade, à não linearidade e à incompreensibilidade. Ou seja,
você não precisa ser uma pessoa frágil. Você não precisa ser uma pessoa ansiosa. Você não precisa ser uma pessoa volátil, não linear. Você não precisa viver com medo por causa deste mundo incompreensível que nós vivemos. Quando a nossa identidade está em Cristo, nós podemos ter resiliência em Deus. É por isso que o apóstolo João tem um texto que eu gosto muito, 1 João capítulo 2, o verso número 14, que ele diz assim: jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, a palavra de Deus permanece em vós e vocês têm vencido o maligno. Esse texto é massa. Por isso que ele diz: jovens, vocês são fortes, vocês não são frágeis, vocês são fortes. Em um mundo fraco e frágil, você não vai quebrar. Você não vai quebrar sob pressão, porque a sua força e a sua esperança estão em Deus, como a gente cantou agora. A força e a esperança estão em Deus. Em um mundo chamado ansioso, você pode desfrutar de uma paz que excede todo o entendimento. É o que o apóstolo Paulo diz em Filipenses capítulo 4, versos 6 e 7. Não andeis ansiosos, também ele fala. Não entregue o seu coração à ansiedade, mas desfrute da paz de Deus, que é além da razão humana. Ela excede todo entendimento. Você pode viver em um mundo ansioso sem precisar entrar em pânico, sem precisar entregar as suas emoções ao caos, porque a sua identidade está em Cristo, e você nada contra a corrente, porque as pessoas buscam os estudos e buscam o sucesso, buscam a profissão, buscam os diplomas como se elas fossem Deus para elas, e nós buscamos todas essas coisas a serviço de Deus e a serviço do reino de Deus. Nós não buscamos essas coisas para que elas afirmem a nossa identidade. Nós buscamos essas coisas para que Cristo seja conhecido neste mundo por meio do nosso papel e da nossa vocação nesta terra. Vivendo em um mundo bane, com a identidade firmada em Cristo, é possível ter esperança em um mundo não linear, porque você não vive no caos. Quem vive no caos é quem não conhece a Deus. Você tem um propósito. Seu propósito aqui na terra é glorificar a Deus e desfrutar dele para sempre. Você tem um propósito neste mundo que guia você no meio do caos. O caos está aí. O mundo é caótico e vai ficar pior do que você pensa. Mas nós podemos ter esperança para vivermos neste mundo. É por isso que o apóstolo Paulo nos diz em 1 Coríntios capítulo 15, no verso de número 19, que se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, nós somos as pessoas mais infelizes de todo o universo. Isso significa dizer também que se a nossa esperança está em Cristo, neste mundo caótico, nós somos bem-aventurados e felizes. Não é verdade? Então nós não precisamos viver em um mundo não linear, fazendo parte do caos. Você não é do time do caos. Você é do time do reino de Deus. E no time do reino de Deus, você pode viver uma vida com esperança. E com a sua identidade firmada em Cristo, é possível viver pela fé em um mundo incompreensível. É por isso que o apóstolo Paulo nos diz, em 2 Coríntios capítulo 4, versículos 16 a 18, que nós não vivemos pelo que nós vemos, mas pelo que nós não vemos. Porque as coisas que nós vemos, elas vão se perder. E as que nós não vemos, elas são eternas. É por isso que o apóstolo Paulo faz essa exortação dizendo que nós podemos viver pela fé, confiando tudo a Cristo, mesmo em um mundo caótico e incompreensível. Você só pode nadar contra a corrente se estiver
firmado em Cristo. E firmado em Cristo, você pode viver pela fé, com esperança, forte, com amor a Deus e uns pelos outros e com a paz que excede todo o entendimento no seu coração. Amém? Vamos orar então por isso? Vamos pedir a Deus que nos ajude e que nos abençoe. Eu vou fazer essa oração aqui. Senhor nosso Deus, nós pedimos a Tua ajuda, Senhor, sobre nós que somos fracos, imperfeitos, e muitas vezes nos deixamos levar, enganar pelas coisas deste mundo, Senhor. Ó Deus, fortalece, Senhor, a nossa vida, a nossa fé. Dá-nos a graça, Senhor, de vivermos realmente contra as correntes deste mundo. Sabemos que se o Senhor é contra nós, quem será? Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? O Senhor abençoa, Pai, cada jovem, adolescente aqui. Fortalece, ó Deus, para que possamos seguir firmes, perseverantes na caminhada cristã, a nossa casa firmada na rocha, que é Cristo, Teu Filho, a pedra angular, para a glória dEle, em louvor dEle, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, pastor. A gente trouxe uma lembrancinha para o senhor em nome da juventude. Estou muito feliz com sua presença e com a palavra. Deus continue te abençoando, amém? Obrigado. Agora eu convido os irmãos a ficar de pé. Nós iremos entoar mais um louvor a Deus. Que palavra maravilhosa. Certeza que Deus falou ao seu coração assim como falou ao meu, que possamos manter o nosso foco no Senhor. Possamos buscá-lo a cada dia, que nossa identidade seja nele, que nosso universo seja nele. Sejas meu universo, não quero dar-te só o meu tempo, quero dar-te um dia apenas da semana, que sejas meu universo. Não quero dar-te as palavras como gotas, quero que saia um dilúvio de bênçãos da minha boca. Sejas meu universo, sejas tudo.
por essa maravilhosa palavra que aqui foi dita, Senhor, pelo Teu Santo Espírito que falou ao nosso coração através do Teu servo. Te agradeço por cada uma das vidas que estão aqui, Senhor, que mesmo com chuva, mesmo com trânsito, chegaram até aqui para Te adorar. Que esse desejo, Senhor, nunca esfrie em nosso coração, que a cada dia queime mais e mais em nós a vontade de seguir Tua palavra e Te adorar em espírito e em verdade. Que todos os dias o Senhor seja o nosso primeiro e o nosso último pensamento, Senhor. Que tudo que façamos, que tudo que desejamos, seja para Te agradar. Em nome de Jesus. Amém. Peço que os irmãos se sentem nesse momento. Só repassando, né, a programação de amanhã. Nós iniciaremos às 15 horas, 3 da tarde. E aí teremos uma breve devocional. E aí de 15h30 nós teremos o momento das oficinas. E aí, quando vocês fizeram lá a inscrição, vocês escolheram uma oficina. E aí nós vamos direcionar cada um de vocês para a oficina escolhida. As oficinas vão começar às 15h30, mas a programação começa às 15h. Então, eu peço que todo mundo se esforce para chegar aqui às 15h. E aí, após as oficinas, nós teremos às 17 horas um coffee break. E depois do coffee break, nós teremos um culto, semelhante com o que foi hoje. E aí, antes do culto, peço perdão, a gente terá uma mesa redonda, certo? Que nós poderemos compartilhar o que foi aprendido nas oficinas. E depois da mesa redonda, nós teremos o coffee break. Agora, nós também temos um lanchinho aqui na frente. Temos café. Tem umas bolachinhas. Tem umas bolachinhas. E tem uma cantina aqui do lado, que tem cachorro quente e tortinha para quem quiser comprar, amém? Vamos só juntar aqui na frente pra gente fazer uma foto? Pra cá pra gente fazer uma foto. Fotógrafo, tá no play? Em pé, bota